Quem nos acompanha diariamente tem visto que as críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro relacionadas às queimadas na Amazônia e no Pantanal têm vindo tanto aqui de dentro do Brasil como também de fora. Manchetes de jornais, artistas, militantes e até adolescentes que faltam à escola para propagar mentiras. Todo mundo criticando um suposto aumento nas queimadas. Fogo, é claro, sempre ocorreu, mas nesses casos, o desejo de prejudicar o Brasil é muito maior do que qualquer chama. Hoje, em discurso na ONU, o Papa Francisco citou uma perigosa situação da Amazônia. Resgatamos aqui algumas manchetes que mostram que o fogo na mata ocorria, sim, durante os governos do PT. E mais, o desmatamento cresceu e muito. Vou pedir aqui para que a produção solte o vídeo enquanto eu leio aqui algumas das manchetes para vocês que apareceram na imprensa. Veja só. 21 de março de 2015, desmatamento na Amazônia cresce 215% em um ano. 31 de março de 2015, Dilma corta 72% da verba contra desmatamento na Amazônia. Mais uma, 14 de novembro de 2013. De 2012 para 2013, cresce 28% desmatamento na Amazônia. 29 de novembro de 2016, desmatamento na Amazônia explode entre 2015 e 2016. Tem mais. 23 de setembro de 2014, Dilma diz que Marina mente sobre a Amazônia. Desmatamento cresceu em 2013. 24 de setembro de 2016, desmatamento na Amazônia é o maior em 4 anos, indica dado do INPE. 31 de agosto de 2008, Lula minimiza desmate, mas ministra insiste em números falsos. 29 de janeiro de 2008, notícia em site de partido de esquerda. Cresce a destruição da Amazônia sob Lula. 1º de junho de 2009, ONG acusa governo Lula de financiar desmatamento da Amazônia. Não parou, tem mais. 22 de outubro de 2010, Lula cede a ruralistas e libera desmatamento no Cerrado. 24 de janeiro de 2012, no The New York Times, em Brasil, fears of a slide back for Amazon protection. No Brasil, temor de um retrocesso para a proteção da Amazônia. 2 de março de 2015, deforestation in Brazil is rising again, after years of decline. Desmatamento no Brasil está crescendo de novo após anos de declínio. No Los Angeles Times, 2 de setembro de 2015, increase in rate of Brazilian Amazon deforestation rises alarm. Crescimento na taxa de desmatamento na Amazônia brasileira soa alarme. 20 de setembro de 2009, Financial Times, Luiz Inácio Lula da Silva, deforestation is the key for lating giant. Luiz Inácio Lula da Silva, desmatamento é a chave para gigante latino. 15 de novembro de 2013, na BBC, Brazil says Amazon deforestation rose 28% in a year. Brasil diz que desmatamento na Amazônia cresceu 28% em um ano. A gente poderia continuar aqui a noite inteira trazendo manchetes, mas o recado é esse, né, Fiuza? Durante os governos petistas também havia desmatamento na Amazônia e bastante, Fiuza. Eu só espero que esses dados continuem na rede à disposição de quem queira pesquisá-los, né? Porque a gente está num momento esquisito em relação a essa gestão de dados também, né? Então tá aí para quem quiser ver. Eu falei ontem no programa, né? Se você pegar as séries históricas de desmatamento, ele oscila, aumenta, diminui, né? Quando tem, por exemplo, quando no período do PT a crise sobreveio, a crise econômica aumentou, a pressão sobre a floresta aumenta e os meios para combater os crimes ambientais diminuem. Então, isso tudo é histórico. A Amazônia continua, de fato, um bioma com as suas vulnerabilidades. O presidente Bolsonaro e o ministro Salles têm um desafio grande e têm que ser fiscalizados, mas não é nada disso que a gente está vendo, não é nenhum tipo de crítica, de atenção, né, de cobrança legítima que se faz hoje. É uma politicagem. Então, voltando à imagem do Zé, que é muito rica, e por isso eu estou repetindo tanto. Todos esses personagens, DiCaprio, etc., infelizmente citando também o Papa Francisco, eles se apaixonaram por um panfleto. E eles não têm apreço algum à Amazônia, que seria o verdadeiro objeto da crítica. O Papa Francisco,
ele tem atitudes bastante lamentáveis nesse sentido, de se dissociar do verdadeiro objeto humanitário e democrático, né? O Papa Francisco cancelou uma visita que faria ao Brasil quando o processo de impeachment de Dilma Rousseff se desenvolveu, avançou e amadureceu para ser aprovado. O Papa Francisco fez política com isso, defendendo o governo do PT, que é um governo que a gente sabe, cujas obras completas a gente conhece bem pela Operação Lava Jato. E o Papa Francisco cancelou uma vinda ao Brasil no jubileu de Nossa Senhora Aparecida, porque disse que estava muito triste com o que ele chamava ali de instabilidade política, etc., que foi a maneira que ele achou de defender a Dilma, né, de criticar o impeachment. Então é isso aí, vamos prestar atenção nos objetos que são defendidos, né, e não nesses defensores bastante duvidosos aí que a gente tem visto. Ana Paula. Realmente, a frase do Zé é muito boa, né? Não é só a paixão pela panfletagem, mas é o pagamento ali quase que diário desse pedágio ideológico que essa turma precisa fazer. É interessante a gente lembrar, Vitor, que o candidato à presidência democrata, Al Gore, o que disputou as eleições presidenciais em 2000 com o George W. Bush, o filho, ele lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, ele já cantava, né, o fim do mundo em 10 anos. Aí, acho que, se eu não me engano, em 2016, ele lançou aquele filme Uma Verdade Inconveniente, e foi um blockbuster, todo mundo assistiu, porque o mundo vai acabar em 10 anos. E, enfim, a mesma seita alarmista, né, que hoje é usado, que o meio ambiente, a turma do meio ambiente aí faz, né, como seita. Obviamente, a gente tem que discutir as questões ambientais, tem muita coisa para ser discutida. A mudança climática é uma realidade, ninguém está negando isso, mas até dentro da própria comunidade científica existem muitas dúvidas em relação o quanto dessa mudança climática é da mão do homem, o quanto é de uma evolução natural do planeta Terra, né? E, mais uma vez, Vitor, é tão interessante a gente ver isso tudo, e hoje a gente abre as manchetes e vê o novo Nero aí, né? Bolsonaro é o novo Nero, queimando os elefantes da Amazônia. E, aliás, contém ironia, viu, gente, no meu comentário. Mas ninguém fala dessas mudanças climáticas também, do tempo seco que vem acontecendo na Amazônia ou também no Pantanal. Ontem o presidente Bolsonaro tweetou um vídeo de uma índia falando exatamente sobre isso, né? De como as pessoas precisam ali fazer o fogo contido ali, de como o clima está seco na região. E aí, aqui na Califórnia, o estado todo em chamas, né, já há muito tempo, mas aí não é culpa das péssimas políticas do governador democrata Gavin Newsom em relação à contenção desses fogos, à limpeza dessas áreas florestais, dessas áreas, muitas em áreas federais, muitas em áreas estaduais. Aí não é culpa do político preferido dessa turma aí é culpa da mudança climática e do capitalismo malvadão. Fala, Zé. Olha, é interessante, Ana, que houve aqui no Brasil uma parasitação de setores. Certos setores do governo aqui no Brasil, eles são exclusivos para iniciados. É assim, era na cultura, era assim no meio ambiente, na reforma agrária, ou seja, só pessoas do grupo, né, do gueto. E o presidente Jair Bolsonaro fez uma campanha exatamente prometendo acabar com esse gueto e gerir o governo como um todo, né? E o Ministério do Meio Ambiente era entregue ao gueto do meio ambiente, ao ponto da presidente da República, eleita, Dilma Rousseff, brigar publicamente
com a sua ministra, para se ter uma ideia da força e do tamanho que uma ministra assumiu no governo. Quer dizer, é o rabo que balança o cachorro, não o cachorro que balança o rabo, para o ministro ficar mais forte do que o governo. Por que eu digo isso? É porque entrou o Ricardo Salles, que é fora desta patota. No governo Fernando Henrique, a dona Ruth colocou uma ideia muito interessante, inovadora, boa, da participação do terceiro setor. A ideia é que esse terceiro setor pegasse dinheiro da sociedade, dos empresários, né, e aplicasse através do Comunidade Solidária, que, na verdade, era treinamento, multiplicação de conhecimentos para evitar a miséria, né, e também acabou entrando na cultura e no meio ambiente. Aí as ONGs, vou dizer, ONG é organização não governamental, né? E o que a gente vê? As ONGs viraram dinheiro público. Então não são mais ONGs. Isso é outro nome, não é organização não governamental. E aí houve o corte. O ministro Ricardo Salles interrompeu o corte de dinheiro público para as ONGs e mais, dinheiro estrangeiro que era enviado ao governo brasileiro com a exigência de que fosse aplicado em determinado projeto de tal ONG. E o ministro, não, peraí, se o senhor está mandando dinheiro, se essa organização lá está mandando dinheiro, nós gerimos o Brasil, nós sabemos e vamos aplicar. Se é para lidar com dinheiro público, não precisa de ONG, o próprio dinheiro público resolve o problema e administra. Esta foi a lógica do governo. E aí, meu amigo, comprou uma briga com esses iniciados. Esta é a origem desta crise e faz pessoas brigarem com o próprio país. Eu ouvi de um deputado do PV que, para ele, não interessa se quebra o Brasil, não interessa se quebra o governo Bolsonaro, não interessa se quebra você. O que interessa é o que eles chamam de luta. Mas é uma luta abstrata demais. Uma luta contra quem? É contra o Brasil, é contra o produto brasileiro, é contra empregos aqui no Brasil. Esta é a realidade, esta é a disputa. E as manchetes que você leu aí mostram exatamente esta tensão e essa história. É a luta por dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro nessas ONGs. E só se ganha dinheiro, só vem dinheiro do exterior para as ONGs se a situação tiver crítica. Se algum dia as manchetes forem, tá tudo certo, não tem desmatamento, aí todo mundo diz o quê? Não tem desmatamento não, então tá bom, não precisa aplicar dinheiro. E aí eles se tornaram, viciaram nessa história de provocar crise para receber dinheiro. Então, é uma luta por dinheiro, por financiamento.